Amém. Toda vez o medo não tem jeito. Estarmos neste lugar é algo que exige de nós muito mais do que aquilo que a gente por vezes espera. Mas o Senhor é aquele que, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. A palavra que o Senhor me deu, quando o pastor falou, isso já estava queimando o meu coração, mas eu pedi para que o Senhor, Ele confirmasse a palavra dEle. E o Senhor, Ele confirmou a palavra dEle, mediante aquilo que precisava ser tratado até mesmo comigo. É uma palavra bem conhecida. Está lá em Lucas 10. Jesus. Lucas 10, 38. Vai nos dizer lá sobre Marta e Maria. Amém? Nessa noite, gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, algo que o Espírito Santo também me questionou, me perguntou. O que te preocupas hoje? Porque aqui no decorrer do livro, Jesus vai dizer isso a Marta. Talvez essa noite você entrou aqui preocupado com alguma coisa, ansioso, ou até mesmo questionando o Senhor por algo. Não sei. Mas eu entrei hoje um pouquinho preocupada. Mas o Senhor é aquele que Ele cuida de nós. O Senhor é aquele que Ele vem e Ele vai nos mostrando o caminho, Ele vai nos dando a resposta daquilo que a gente tem pedido a Ele, quando nós somos obedientes àquilo que tem sido ministrado neste lugar. Amém? Vamos estar lendo lá em Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que permaneceu assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. O Senhor talvez vai dizer isso para muitos de nós hoje. Marta, Marta, andais inquieta e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? E no decorrer da semana, e no decorrer do dia, o Senhor vai ministrando aos nossos corações. Quando nós pedimos para que Ele venha e Ele tome o controle, Ele faça do jeito dele. E eu estava, antes do pastor falar que eu viesse ministrar, as coisas vinham acontecendo, as coisas começam a acontecer, e por vezes a gente começa a entrar neste lugar de muita preocupação, de muita ansiedade. Só que a gente precisa se
dá lugar para que o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração e dizer como nós devemos agir e como devemos fazer. Só que por vezes isso a gente não faz. E a gente dá lugar para isso, para uma preocupação, para uma ansiedade, para algo que começa a nos distanciar daquilo que o Senhor nos chamou para estar. E por vezes começa a vir o medo também da decisão que devemos tomar. E vindo para o livro, aqui vai nos dizer que Jesus chegou neste lugar. Aqui na casa de Marta, Maria e Lázaro, é em Betânia. Betânia é uma cidade que ficava ali próxima de Jerusalém. E Betânia, ela vai nos dizer que é um lugar de descanso. Jesus, ele escolhia estar neste lugar. Ele escolhia estar porque ali existiam pessoas ao qual ele amava estar junto, que eram os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Pessoas que Jesus, ele tinha algo de especial com eles. Jesus, ele amava todos, mas lá quando Jesus, ele recebe a notícia que Lázaro tinha morrido, Jesus chorou, porque era o seu amigo que tinha morrido. Então Jesus, ele vai para aquele lugar com um propósito de descansar, com um propósito de estar ali no meio dos seus. Porque quando nós estamos no meio das pessoas ao qual nós amamos, ao qual nós temos uma intimidade, a gente fica mais à vontade, a gente consegue falar coisas que no meio de outras pessoas a gente não consegue falar, a gente não consegue agir. E naquele lugar Jesus, ele tinha todo aquela, vamos dizer, aquela liberdade. Porque no meio da multidão, muitas pessoas que seguiam Jesus estavam atrás de Jesus somente pelo que ele fazia. Não pelo que Jesus era, não pelo que eles tinham ouvido Jesus falar, do que as pessoas falavam de Jesus, mas pelo que eles queriam que Jesus fizesse na vida dele. Só que Jesus encontrava na casa de Marta, Maria e Lázaro um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar onde ele podia chegar e as pessoas não iam a ele só pelo que ele poderia fazer, mas pelo que ele era. E nós precisamos encontrar, nós precisamos ver Jesus dessa maneira. Esse Jesus que nós não só corremos para ele quando ele tem algo para nos dar ou quando nós queremos algo, mas esse Jesus que nós podemos sentar aos pés dele, que nós podemos dizer para ele as verdades que há no nosso coração, os medos que há no nosso coração, aquilo que por vezes começa a tirar a nossa paz, começa a querer roubar nós do propósito que um dia ele nos chamou para estar. E é nesse lugar que nós devemos escolher estar. Porque quando Jesus vai dizer aqui para Marta que Maria escolheu a boa parte, porque foi isso. Jesus foi para este lugar porque lá existia uma paz, lá existia um refúgio, lá existia um lugar onde ele podia chegar, ficar muito à vontade. E Maria também. Porque ela sabia que em Jesus ela encontraria isso. Só que Marta, ela começa no seu lugar de querer servir. Porque lá mais para frente, nós vamos ver lá em João, que Marta, ela servia. Lázaro sentava à mesa para ouvir Jesus e Maria ungia Jesus. Porque lá na frente, Marta entendeu que o lugar de serviço não é um lugar que tem que nos sobrecarregar, mas é um lugar que a gente precisa servir sim de coração, mas que não seja esse lugar que vai nos tirar a paz. Amém, igreja? E lá, quando Jesus, lá Maria já tinha entendido, aqui em Lucas, Maria já tinha entendido que quando Jesus chegasse na casa dela, ela precisava estar disponível para ele. Ela precisava entregar para ele a sua melhor adoração, a sua melhor atenção, o seu melhor. E a irmã, não que Marta, por vezes a gente olha para Marta, só essa mulher, né, acelerada, essa mulher muito... Marta, ela ficou daquela maneira porque o serviço era muito, igreja. Pensa servir, né, por vezes,
Aqui vai dizer que Jesus indo a caminho. Naquela época não tinha como avisar que, como hoje manda um WhatsApp, olha, estou indo para sua casa, você pode preparar algo? Não. Jesus chegou à sua casa. Talvez eles nem esperavam que Jesus estava a caminho. E pense Marta, ela ter que preparar tudo, porque aqui vai dizer que ela estava a servir sozinha. Então, não era só Jesus, era seus discípulos, provavelmente outros homens também, quando viu que Jesus chegou, também foram para aquela casa, para poder ouvir de Jesus, o que Jesus iria dizer. Então, eram muitas pessoas somente para uma mulher, para poder servir. E por vezes a gente olha para essa mulher, Marta, e a gente se coloca nesse lugar, nós como mulheres, dos afazeres, do querer fazer demais, do querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu digo que eu sou uma pessoa um pouco acelerada, né? Eu sou essa pessoa que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero, né, enquanto eu faço uma coisa, já dá para fazer outra. Enfim, essa sou eu. E por vezes eu me vejo aqui como Marta. Mas nós não podemos estar só neste lugar de aceleração. Porque nesse momento Marta era a mulher acelerada, a mulher que, né, chamou, ela até quis cobrar de Jesus aqui, porque ela vai dizer, ordena-lhe, pois que ela vem ajudar. Ela queria mandar até em Jesus. Marta queria mandar até em Jesus, igreja. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Vamos dizer, nós mulheres, que por vezes a gente é assim. Nós queremos mandar, falar o que as pessoas têm que fazer, enfim. Só que lá na frente, ela compreendeu que o servir não precisava ser tão cansativo, ser tão exaustivo. Ela poderia servir, mas com amor. Ela poderia servir com uma paz, porque ela escolheu estar naquele lugar de serviço. E por vezes a gente vê o serviço como algo só cansativo, mas o serviço também é algo que vem também como um lugar prazeroso, porque é muito bom. A palavra de Deus vai falar que é melhor dar do que receber. Então quando a gente dá algo para uma pessoa, seja no simples, seja no servir, seja no fazer alguma coisa, seja aqui na casa do Senhor, quando você vem, quando você limpa a casa do Senhor, você está servindo ao Senhor. E o Senhor está recebendo isso. O Senhor, Ele vê aquilo que nós fazemos. Por vezes as pessoas só vão olhar aquilo que é enorme, aquilo que é só visto, né? Aquilo que está aqui no altar. Vamos trazer para a igreja. Está somente no altar, e não é isso. Jesus, Ele vê muito além. Jesus, Ele vê o nosso coração. Porque não adianta estarmos no altar, estarmos com o microfone, estarmos louvando, mas o nosso coração está cheio de rancor, de raiva, cheio de medo, cheio de ansiedade, por vezes olhando para o outro, criticando o outro. Jesus, Ele está vendo tudo isso. Mas quando nós servimos de todo o nosso coração, quando nós entregamos, é isso que Jesus quer. E quando Ele diz, Maria, Ele escolheu a boa parte, era estar aos pés de Jesus, é estar ali, ouvindo esse Jesus que tem muito para nos entregar. Aleluia. Porque Jesus, Ele sempre vai ter algo para nos entregar. Ele está sempre, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E por vezes, hoje eu vim aqui, estou ministrando sobre Marta e Maria. Amanhã pode vir outra pessoa ministrar a mesma palavra, mas virá de uma forma diferente. Porque ela se renova. O Senhor está sempre renovando. O Senhor está sempre falando de uma maneira diferente aos nossos corações. E nós devemos estar disponível para receber isso do Senhor. Nós devemos estar disposto a ouvir, a estar atento, com os nossos ouvidos atentos a receber aquilo que Ele vai ministrar. Verdade. E como o irmão Paulo trouxe hoje, quando Deus fala ali com ele lá na caverna, era um sussurro suave. Não foi naquele barulho. Não foi naquele lugar barulhento que por vezes a gente está. É lá no sussurro suave que o Senhor quer falar conosco.
Por vezes é lá no nosso a sós com Ele que Ele vai entregar algo que no barulho você não vai ouvir. Por vezes a gente precisa parar para ouvir o Senhor. E aqui Jesus ele vai dizer para Marta: andais inquietas e preocupadas. Porque Marta ela não parou em nenhum momento para ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Ela só queria correr, ela só queria servir, ela só queria fazer. Mas ela esqueceu que o servir também é você poder sentar e ouvir aquilo que o Mestre vai ensinar. O servir também é você receber uma paz que nada pode dar a não ser o Senhor Jesus. Quando nós nos colocamos neste lugar, quando nós falamos: Senhor, vem, dá esse descanso para mim que eu tanto preciso. E nós também precisamos reconhecer que nós estamos exaustos. Nós não podemos negligenciar o nosso descanso, igreja. Por vezes o descanso ele vem num momento que você não queria, mas se você não opta por ele de uma forma, você vai precisar de outra. Então, quando o seu corpo começar a dizer que você precisa parar, quando a sua mente começar a dizer que você precisa parar, pare. Ouça. Porque a gente descansar não é pecado. A gente descansar, a gente falar para o outro que você está cansado, não está errado. Quando você chega na pessoa e diz: eu não consigo, eu estou cansado, você pode me ajudar? Isso é bom. Porque por vezes a gente começa a fazer, a gente começa a dizer: eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E a exaustão ela começa a tomar conta. E quando a gente vai ver, a gente já está falando que a gente não deveria falar. A gente já está criticando o outro, querendo cobrar do outro aquilo que não foi ele que escolheu. Por vezes a gente escolhe fazer algo que Deus nem chamou nós para fazer, que Deus nem pediu para que a gente fizesse. E a gente está querendo fazer para mostrar para outra pessoa que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer. Só que isso começa a tomar um lugar que era para ser um lugar de descanso, começa a tomar um lugar, uma outra proporção, que a gente não consegue mais. E ali a gente começa a se desesperar, ali começa a vir uma inquietação, uma preocupação, uma ansiedade, começa a tirar o seu sono. Porque a sua mente, a nossa mente, quando a gente deita, se nós não pararmos, ela vai continuar ali. Ela vai continuar a trabalhar e você não consegue dormir. Eu disse no início que quando o pastor falou que para me trazer uma palavra, eu falei: Senhor, eu acredito que eu vou ministrar alguma coisa. Só que depois o Senhor falou: não, você vai ministrar algo que você estava experimentando. Esse lugar de não descansar. Teve uma noite que eu deitei e eu não conseguia dormir. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu precisava organizar um guarda-roupa, igreja. Organizar um guarda-roupa. E a gente ri porque mas nós não podemos negligenciar o nosso sono. Nós não podemos dizer: eu vou arrumar algo, vou deixar de descansar por conta de um guarda-roupa. Esse guarda-roupa vai ficar lá. Essa casa vai ficar lá. O seu trabalho, que por vezes a gente volta para casa e o nosso trabalho ainda continua aqui na nossa mente. Hoje nós temos essa ferramenta que por vezes ela está aqui, todo o tempo trabalhando. Você volta para casa, mas as mensagens continuam chegando e você não desliga. E a gente não desliga. E eu não conseguia dormir. E quando foi no outro dia, eu fui orar. E eu falei: Senhor, eu não posso estar nesse lugar. Eu não posso negligenciar um descanso que o Senhor me deu, algo que é tão prazeroso, a gente poder deitar na nossa cama,
um frio que está fazendo, nós podemos deitar, chegar na nossa casa, ter o nosso lar, ter um conforto que o Senhor nos deu, e nós negligenciarmos por um serviço que vai estar lá, que outro momento vai bagunçar de novo. Só que nós queremos dar sempre conta de tudo. Mas nós não vamos dar conta de tudo, igreja. Isso foi só um guarda-roupa. Mas quantas vezes você deita a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir? Você chega no seu trabalho e outras coisas também não te deixam trabalhar, porque está ali, ó. Quando você volta para casa, o seu trabalho também está ali. O tempo que você deveria sentar à mesa com a sua família e desfrutar, você passa despercebido, porque é tudo na correria. Vou comer correndo porque eu tenho que fazer outra coisa. Eu sento à mesa e eu não consigo me alimentar, conversar, o olho no olho, porque eu preciso fazer outra coisa. Mas nós precisamos refletir sobre isso, igreja, nessa noite. E parar de negligenciar o nosso descanso. Esse lugar que o Senhor nos deu. Esse lugar que por vezes é para a gente estar lá, lendo a Bíblia, orando, estando aos pés do Senhor. Mas, não, eu prefiro estar fazendo outra coisa. Isso está me chamando mais a minha atenção, isso está tirando a minha paz. E o tempo que eu deveria ter com Ele, o momento que eu deveria descansar. Porque quando nós estamos aos pés do Senhor, quando nós estamos ali orando, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos descansando no Senhor. Nós estamos se alimentando da palavra dele, nós estamos se conectando, estamos nos alinhando a coisas que o Senhor precisa fazer em nós. Mas se nós não paramos, se nós não damos ouvidos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, não vai ser na aceleração que a gente vai conseguir ouvir. Não vai ser no tempo com o Pai que a gente vai conseguir ouvir aquilo que Ele tem para falar para cada um de nós. E nós precisamos estar neste lugar de ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Quando Ele vai dizer, Maria, ela escolheu a boa parte. Porque sim, ela sentou ali e não importava. Porque naquela época, se os irmãos já conseguiram, já leram, já conseguiram nesse versículo, vai nos dizer que naquela época só os homens se assentavam para poder ouvir, era eles que tinham, esse privilégio. As mulheres não tinham esse privilégio de estarem ali. Então a gente vai dizer que Maria foi uma mulher ousada, que ela se assentou aos pés de Jesus. Ela foi para a presença dele. E eu acredito que Maria, ela já vinha ouvindo, porque aqui não é a primeira vez que Jesus vai na casa deles. Jesus, ele já era íntimo dessa família. Então, quantas vezes Jesus já não tinha passado nesse lugar de descanso? Porque aqui vai dizer que Jesus, ele voltou para aquele lugar. Então, era um lugar povoado, que eu fui pesquisar um pouquinho. Povoado ou aldeia é a mesma coisa, que é um lugar de retorno, um lugar de descanso, um lugar que ele voltava para poder descansar, um lugar que ele voltava para ficar e estar com os seus. Então, acredito que Maria, ela já tinha presenciado Jesus ali ensinando, e naquele dia ela decidiu sentar aos seus pés. Naquele dia ela decidiu ouvir mais de perto, porque aqui vai dizer que ela se assenta aos pés de Jesus. Se assentar aos pés, ela está muito pertinho. Ela queria ouvir muito de perto aquilo que Jesus estava ensinando naquele dia. E mais para frente nós vamos ler também que é Maria que derrama o perfume em Jesus. É ela que unge Jesus. E nós vamos também ouvir
que alguns homens, aqui na minha Bíblia vai dizer que Judas, ele vai criticar Maria. Por que ela não vendeu? Por que ela não deu para os pobres? Mas Jesus, ele repreende aqueles homens, porque Maria, ela estava preparando Jesus. Ela já tinha entendido que ela precisava estar na presença do seu amado, ela precisava se derramar na presença do seu amado, ela precisava adorar o seu amado de todo o seu coração. Não importava as críticas, porque houve críticas. Aqui nós vamos ver que a sua irmã criticou. Quantas vezes pessoas da nossa família, pessoas do nosso entorno, pessoas do nosso convívio vai nos criticar, vai dizer algo, mas não importa. Se você está fazendo as coisas certas, não se preocupe, porque Jesus, ele conhece cada um de nós, ele me conhece, ele conhece você. Então não importa o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão apontar, ele nos conhece. E nós precisamos nos entregar para esse Deus de todo o coração, dizer para ele: eu sou dependente do Senhor. Não importa a circunstância, não importa se hoje eu estou cansada, se eu estou ansiosa, se eu estou preocupada. Eu vou me derramar aos teus pés, porque eu sei que neste lugar há refúgio. Eu sei que neste lugar há paz. Eu sei que neste lugar eu posso descansar. Glória a Deus. Eu posso usufruir de um lugar que somente na presença do Senhor eu posso estar e vou receber deste lugar. Aleluia. Lá em Filipenses 4:6 vai nos dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus, é a paz dele que vem, é ela que entra ao nosso coração, é ela que vai lá no lugar onde nenhum homem pode suprir. É o Senhor que nos dá essa paz, é o Senhor que nos abastece dessa presença, dessa paz. Então, igreja, quando nós nos adentramos a este lugar, que é a presença do Senhor, nós podemos usufruir dessa paz. Nós podemos deixar as preocupações de lado, dizer: Senhor, eu estou aqui. Por vezes está tudo bagunçado, por vezes está tudo desorganizado. Não digo só fisicamente, mas a nossa vida. Mas eu escolho estar na sua presença. Eu escolho mergulhar na tua presença, porque eu sei que neste lugar existe uma paz que excede todo entendimento. Existe um lugar de paz que só o Senhor pode me dar. E eu escolho essa paz. Eu escolho este lugar que por vezes eu negligencio estar. Mas hoje eu escolho estar neste lugar. Aleluia. Porque é necessário estarmos neste lugar que só o Senhor pode nos dar. Lá em 1 Pedro também vai nos dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então que nessa noite você possa lançar aos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Talvez você entrou aqui ansiosa, preocupada, mas hoje é noite de você lançar aos pés do Senhor. É noite de você entrar na presença dele e falar: Senhor, eu estou te entregando. Aleluia. Eu estou te entregando hoje isso que tem tirado o meu sono. Eu estou te entregando isso que tem tirado a minha paz. Eu não estou conseguindo seguir porque está me paralisando, está me deixando inquieta. Eu não estou conseguindo valorizar as coisas que é tão importante, porque eu estou preocupada com outras coisas. Mas quando nós compreendemos, fica tudo mais fácil. Quando nós compreendemos aquilo que o Senhor nos chamou, igreja, fica tudo mais fácil. Quando nós compreendemos o lugar que é para nós estarmos, as coisas ficam mais fáceis. Para de pegar coisas que não é para você pegar. Para de estar em lugares que não é para você estar. Quando
você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que dar uma resposta para uma pessoa, peça primeiro uma direção para o Senhor. Pergunte primeiro a Ele: Senhor, eu devo ir? Eu devo estar neste lugar? Eu devo fazer desse jeito? Por vezes as pessoas vão cobrar da gente, porque seres humanos, nós cobramos sim um do outro, mas nós não podemos deixar que as pessoas venham ditar aquilo que nós devemos ser. Não. Quem deve dizer o que nós somos é o Senhor. E quando eu e você entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Não importa mais o que vão dizer, não importa mais como vão falar, não importa mais como vai olhar para você. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Se renda aos pés dEle. Adore a Ele de todo o seu coração, porque a leveza que Ele tem para nós. Glória a Deus. Não importa a circunstância, não importa o que está lá. O Senhor, Ele sempre tem algo leve para nós. Quando nós decidimos estar neste lugar. Porque nós precisamos querer estar neste lugar. Não adianta hoje eu vir aqui dizer e eu chegar na minha casa e eu continuar do mesmo jeito. Eu preciso escolher estar neste lugar. Todos os dias, todos os cultos, algo tem vindo falando aos nossos corações. O Senhor está sempre falando aos nossos corações, mas a Andréia falou aqui, nós precisamos querer. O que nós fazemos com a ministração de hoje? É uma escolha minha e sua, igreja. A ministração está sendo feita neste lugar, mas eu e você que escolhemos se nós queremos a mudança ou permanecer no mesmo lugar. É eu e você que escolhe se eu permaneço como essa mulher, essa Marta ansiosa, essa Marta preocupada, essa Marta cheia de afazeres, ou essa Marta que entendeu que o servir também agrada ao Senhor, que o servir não precisa ser exaustivo. Nós que devemos escolher, porque o Senhor, Ele está pronto, Ele está sempre aqui, Ele sempre vai estar aí. Eu e você que devemos escolher a boa parte. Eu e você que devemos escolher esse lugar de paz, esse lugar de refúgio, esse lugar de descanso. Amém? Você pode se colocar de pé?